funciona o Clube do Livro? Você paga R$ 25 mensais para adquirir o livro, e quando é o mês do seu aniversário, o livro é de graça, tá? É de presente, tá bom? A gente pede que no momento do passe, a gente manter a cabeça erguida, confiança, né? Fé em Jesus e nos trabalhadores do plano espiritual. Concentração para que os médiuns possam passar todos os fluidos e vocês possam receber com todo carinho, todo amor, né? E todos estão convidados também para a prece final. Se for possível, ficarem até o final. É interessante que daí todos vão para casa com a prece final realizada, naquela corrente do bem, tá bom? Então tá dados os recados aí, eu agradeço a atenção. Eu vou passar a palavra agora para o nosso palestrante da noite, nosso querido Dionísio. Vejamos aqui. Vai direto. E aí? Isso aí. Boa noite a todos. Mais uma vez é muito bom estar aqui junto com vocês para a gente lembrar um pouquinho mais das mensagens do Mestre e, é claro, a iluminação que o Pai nos dá para que a gente possa estar realmente refletindo sobre cada um dos ensinamentos que recebemos. Sejam todos bem-vindos também os amigos que nos acompanham pela web. Mas antes vamos fazer a nossa pequena oração, como sempre. Vamos fechando então nossos olhos materiais, serenando os nossos corações, nossos pensamentos e sentimentos, elevando nossos pensamentos e sentimentos até o Mestre Jesus, que está entre nós, porque assim Ele prometeu. Se estivéssemos em nome dEle nos reunindo, Ele sempre estaria conosco. Muito bem, Mestre, depositamos então nesse momento em Tuas mãos misericordiosas as nossas atribulações, nossas dificuldades, medos, angústias, e que hoje, em mais esse estudo do Evangelho, permita que os benfeitores, protetores espirituais estejam conosco, nos orientando e nos inspirando para a melhor compreensão da lição, e assim possamos aplicá-la em nossos dias e através das nossas ações. Protegidos e amparados, então, em Teu nome, em nome de Gabriel e Ismael, nossos anjos protetores, e da espiritualidade amiga presente, possamos iniciar, então, os nossos estudos no dia de hoje. Muito bem, meus amigos, hoje vamos dar continuidade ao capítulo 27, que encerra o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre pedir e obtereis. Mais especificamente, nós vamos estar falando sobre a ação da prece, que versa sobre a transmissão do pensamento, que está contido nos itens 9 a 15 desse capítulo. Vejamos então o início do texto do Evangelho, só um preâmbulo, tá? A ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual entramos através do pensamento em comunicação com o ser a quem nos dirigimos. Pode ser para pedir, para agradecer ou mesmo para glorificar. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, certo? Pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nos os espíritos incumbidos da execução das nossas vontades. As que fazemos aos bons espíritos são por eles reportadas a Deus.
quando oramos a outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles recebem, pois nada pode ser feito sem a vontade do bom Deus. Vejamos então alguns tópicos principais ou básicos nesse sentido. Reiterando, como já dissemos no início, a prece é uma invocação, mediante a qual entramos em contato através do pensamento, nos comunicando com aqueles a quem queremos nos comunicar, a quem queremos dirigir a nossa palavra. Assim, na prece, ao dirigirmos o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou ao contrário, vice-versa. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um lado para o outro o pensamento, como o som é transmitido pelo ar. Allan Kardec, desta forma, vem nos esclarecer que ao fazermos uma prece, atraímos os bons espíritos, que vêm sempre nos sustentar, nos socorrer, quando buscamos boas resoluções, com o propósito específico, pelo bem, efetivamente, que buscamos. Eles, então, nos inspiram bons pensamentos para o fim, então, desejado. Adquirimos, dessa forma, a força espiritual necessária para vencermos realmente as dificuldades que estamos enfrentando. Ao emitirmos nossos desejos através das preces, é importante que o façamos de forma prática, pragmaticamente mesmo. Devemos colocar nossos pensamentos de forma concisa para aquele fim então almejado. O que nós pretendemos, a quem nós queremos beneficiar, não só a nós mesmos, nós vamos falar um pouquinho na frente. Eu gosto sempre de lembrar de Daniel. Ele fazia as orações, eu vou sempre frisar isso, eu gosto muito de Daniel, certo? Ele fazia essa oração 3 vezes ao dia, mas ele sempre conversava com Deus, pedindo realmente o amparo, a misericórdia pelos seus companheiros de labuta, que todos eles tinham sido retirados por Nabucodonosor da sua terra natal. Mas é outro tema que a gente pode falar uma outra época, Mas eu sempre gosto de frisar ele, Tornando então a prece clara em sua intenção, o que é que você deseja realmente, Como uma conversa simples e direta com Deus, de uma forma simples, mas sem fraseologia, nada de ladainhas, De forma a tornar a prece um bom propósito, certo? Sem ladainhas, certo? A espiritualidade não está disposta, ou sempre à disposição de ficar ouvindo retóricas, Ele está ali para atender o nosso desejo, que deve partir do coração, certo? Não de palavras fúteis, palavras vãs que ficam ao vento. Cada palavra, então, deve ter um alcance próprio, esclarecendo, então, a nossa intenção de comunicar com Deus, certo? Deve despertar, então, o objetivo, então, que nós estamos buscando. Deve fazer refletir o nosso desejo na busca de ajuda pretendida para nós ou para o nosso próximo, certo? Pode ser parente ou até um desconhecido que você quer ajudar, não importa, mas tem que ser bastante claro. Somente nessa condição, então, a prece vai alcançar aquele fim que você está objetivando. Importante, então, ressaltar que devemos sempre, como dizia Daniel, certo? Conversar com Deus. Não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Quero lembrar também que quando possamos estar atravessando qualquer dificuldade, épocas difíceis que todos nós enfrentamos, nós estamos num planeta de expiação e provas, ou mesmo então na normalidade,
quando você acha que está tudo bem, né? Vamos sempre orar, sempre, certo? De uma forma sistemática. Conversar com Deus, não é ficar fazendo ladainha, vou frisar isso também sempre, né? Certo? Não adianta você falar, ficar recitando 10 Pais Nossos, 50 Ave Marias, o importa é do coração, tá? Eu costumo até usar uma figura de retórica, que é o Zé que não sabia orar, né? O Zé, ele ia todo domingo na porta da igreja e ele não sabia orar. Ele simplesmente chegava lá, olhava para o padre no altar, né? E dizia: Jesus, eu vim te ver. E quando o sacristão ia falar alguma coisa com ele, ele ia embora. Ele tinha vergonha porque ele não sabia orar, né? E assim foi sistematicamente, certo? O Zé sempre indo todos os domingos lá na porta da igreja, mas com vergonha, porque ele não sabia orar. Mas chegou um domingo que ele não veio. Passou outro domingo, o Zé também não apareceu. E aí o pároco e o sacristão, preocupados, porque o Zé sempre estava lá, foram atrás dele para ver o que estava acontecendo, né? Onde é que estava o Zé? E acabaram encontrando ele numa cama de hospital. E lá chegando, né, eles falaram: mas Zé, você está aqui sozinho? Falou: não, seu padre, muito pelo contrário. Todo dia Jesus vem aqui e diz: Zé, eu sou Jesus e vim te ver. Percebe a força da oração? É a simplicidade, é a exposição que você dá na sua vontade, né? na sua ligação realmente com Deus, tá? Isso é muito importante. Uma coisa simples: estou aqui e vim te ver, tá? Mas vamos lá. A prece, então, é luz e orientação em nossos próprios pensamentos. Segundo Kardec, né, o codificador da doutrina, né, a doutrina que Jesus nos deu, a prece deve ser então clara, simples, concisa e sem qualquer fraseologia inútil, certo? Sem rodeios, que são apenas lantejoulas que você coloca, certo? Mas sem propósito algum, né? Não tem representatividade. Vale somente o seu coração, a sua convicção daquilo que você está falando com Deus. Cada palavra, então, que você venha a proferir, tem seu alcance próprio. Deve despertar, então, a ideia que você pretende. Qual é o seu objetivo, né? Refletir, então, a sua intenção. Qual é o objetivo que você tem estar ali fazendo a sua oração, o seu pedido. Somente, então, sobre essa condição que a prece irá alcançar, então, aquilo que você pretende. Do outro modo, não passa de ruído, tá? Volto a dizer, não adianta 50 Ave Marias, 10 Pai Nossos, não vai adiantar nada, certo? Lembrando que o Pai Nosso foi a pedido de Pedro, que não sabia também orar, pediu para Jesus: poxa, eu gostaria de fazer, como eu vou orar, né? E aí que Jesus deu como instrução, falou: olha, está aqui o Pai Nosso, certo? Mas ele tem que ser não recitado, ele tem que, cada palavra, cada estrofe do Pai Nosso tem que ser com a sua mente aberta e a sua ligação de coração com Deus na hora que você está fazendo aquela prece, aquele Pai Nosso, então, tá? Vejamos então o poder da transformação do pensamento na prece que você pode fazer. Vamos avaliar a abrangência então do pensamento no desenvolvimento espiritual, na conexão então que você tem com o plano espiritual, na forma da elevação espiritual e a ação então dos fluidos. Como é que isso se processa, né? Qual é a nossa intenção? Como é que você está agindo nos fluidos, né? Que nós estamos envoltos nos fluidos espirituais, certo? Em todo o universo. Assim foi estabelecido e assim nós estamos. Mas nós temos que ter consciência disso, tá? Vamos lá. A prece, então, é um caminho para que nós analisemos as nossas reflexões. Você reflete, aí, você tem que analisar aquilo que está refletindo, né? E agora, certo? A prece, então, é um caminho para o acolhimento do próximo frente às suas dificuldades e à sua própria.
Utilizemos então a prece como uma ferramenta de transformação pessoal. O livre-arbítrio nós temos, certo? Mas nós temos então que fazer a nossa reforma íntima a cada passo, certo? Se nós estamos num planeta de expiação e provas, né, o que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus nos deu, certo? Então, aonde eu estou acertando, certo? O que nós estamos fazendo realmente com aquilo que eu recebi? A prece, então, no contexto espírita, é muito mais do que uma simples tradição religiosa. Ela é um meio de comunicação direta com o plano espiritual, uma ferramenta para elevação moral e espiritual. É um poderoso recurso para o equilíbrio emocional e energético. Vamos internar isso em nós mesmos, vamos analisar o que eu estou fazendo, o que eu entendi realmente no contexto espírita, do que é realmente essa oração, né? A prece, então, quando feita com fé e sinceridade, ela transforma, purifica a nossa alma, né? Nos aproximando cada vez mais do bom Pai. Portanto, ao colocarmos a prece, a prece como uma rotina diária, como fazia Daniel, certo? Frisar sempre, né? Para mim é uma figura realmente majestosa, né? Estamos cultivando então um solo fértil para o nosso desenvolvimento espiritual, que nos fortalece para o enfrentamento das adversidades que nós encontramos no dia a dia. E ao mesmo tempo contribui na harmonia para com todo o nosso redor, com todos aqueles que nos cercam, certo? Amigos, inimigos, certo? Você realmente vai se ligando e transformando o seu ambiente, né? Onde você se encontra, elevando realmente, né? A sua própria vibração. Possamos então a cada dia aprender a orar de mente e coração aberto, devotado realmente ao bom Deus através do pensamento, mantido de forma então elevada, cientes de que a prece sempre é um ato de amor que nos une a espíritos superiores e à própria essência divina. Eles sempre estão ao nosso lado, certo? Então é preciso que a gente se eleve, certo? Se ligue à espiritualidade, certo? Eles estão sempre prontos a nos ajudar, desde que você esteja ligado com eles, né? Lembra de André Luiz, que na passagem dele, que ficou 8 anos na erraticidade, porque ele não se ligava com Deus, até o momento que ele não aguentava mais, né? E pediu: por favor, me ajude a sair dessa situação. O ministro Clarence estendeu a mão para ele, falou: estou aqui. E ele falou, ainda teria reclamado, né? Falou: poxa, mas só agora? Ele falou: meu filho, 8 anos aí você está, mas você nunca pede. Você tem que pedir, tem que se ligar com a espiritualidade quando você tem uma dificuldade, certo? Mas ter firme pensamento, né? Falar: poxa, eu preciso dar o meu retorno também, tá? Não, vamos lá. A prece, então, nós mantemos a conexão com o plano espiritual. A prece no Espiritismo é vista como uma ponte que liga o espírito encarnado às esferas espirituais. Quando oramos com sinceridade, nossos pensamentos são elevados a uma frequência mais alta, que facilita então a comunicação com os bons espíritos, aos nossos orientadores e mentores espirituais. Os mentores, cada um de nós tem, está sempre ao nosso lado. Nós precisamos estar ligados com ele, certo? Conversar com ele. Ah, mas eu não sei o nome. Não importa nome, certo? Você tem que saber que ele está junto de você, certo? Fala: poxa, você sabe das minhas dificuldades, que hoje eu possa ter um bom dia, certo? E assim seguir em frente pela senda que lhe foi então destinada, tá? Segunda também o seu comprometimento quando você lá na espiritualidade definiu
o que você estaria fazendo aqui para o seu progresso espiritual, certo? Como é que você estaria trabalhando pelo seu desenvolvimento? Isso nós definimos lá atrás. Então, o que nós estamos fazendo aqui, certo? Então, vamos refletir e vamos usar a oração nesse bom sentido. Portanto, de moral elevada, com pensamento firme e determinado, vamos fazer as nossas preces. A verdadeira prece, segundo a doutrina, então, espírita, deve ser sincera e desinteressada, buscando aperfeiçoamento moral acima dos benefícios materiais. Muita gente pede para ela, por favor, eu preciso comprar um carro novo e tal. Escuta, não tem sentido. Você tem que fazer como fazia Daniel, né? Vamos pedir para aqueles que sofrem, certo? Sempre tem aquele que sofre mais do que a gente. Dificuldades que nós temos. Lembrando sempre, nós estamos num planeta de expiação e provas. Mas nós, para superar as nossas, vamos ajudar o nosso próximo a superar a deles, certo? E assim nós vamos estar conseguindo o nosso propósito de elevação. No Espiritismo, então, entendemos que o desenvolvimento espiritual é um processo contínuo e a prece desempenha, então, um papel fundamental nesse processo, né? Na nossa jornada, na etapa em que nós estamos fazendo. A jornada é eterna, nós todos sabemos, certo? Então, cada etapa, nós temos que fazer as nossas reflexões e fazer nosso trabalho de autotransformação, a reforma íntima a cada passo, certo? Nos ajudando, então, a superar, então, todas as nossas fraquezas, nossas falhas, certo? Nossas incertezas, que são produtos de nós mesmos. A prece, então, dentro dos nossos pensamentos, se torna fundamental para a elevação moral. Na doutrina espírita, a verdadeira prece deve ser sincera, desinteressada e visar a busca do nosso aperfeiçoamento moral e não de benefícios materiais. A prece tem papel crucial no amparo espiritual. Ela não é só benéfica àquele que ora, mas também pode ser direcionada para ajudar outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Certo? Vamos sempre ajudar o nosso próximo, né? Vamos pensar mais neles do que em nós mesmos. E você terá cada vez mais méritos, então mais benefícios para a sua caminhada, mais reconhecimento pelo plano espiritual. Kardec vem ressaltar que a eficácia da prece está no pensamento e não nas palavras. Outra vez aqui frisando, né? Você pensar firme e forte com a luz do Pai, não com palavras inúteis que vão ao vento, tá? O que significa, então, que quando pensamos e oramos por alguém, pelo nosso próximo, é importante que o façamos com sinceridade e a pureza de coração nas nossas intenções. Orar pelos outros é um ato sempre de caridade espiritual. Quando oramos por alguém que está sofrendo, seja fisicamente ou espiritualmente, emitimos pensamentos de amor e cura que podem ser captados, então, por aquele espírito em questão. Precisa ter fervor no seu propósito, né? Certo? Focar ele, não em você, mas nele, certo? Pedindo essa ajuda ao seu mentor, à espiritualidade presente, aos anjos protetores, né? Para que isso seja efetivo, tá? Nós temos sempre orientação de Gabriel e Ismael, certo? Gabriel que vem nos orientar e mostrar o caminho, e Ismael que nos protege e protege também aqueles que nos circundam, para que a gente continue caminhando de uma forma bastante progressista, enquanto nossos objetivos de elevação, então, espiritual. Então, enquanto espírita, sabemos que o universo é permeado por fluidos espirituais, como já disse no começo, tá? Que são maleáveis e influenciados pelos pensamentos e sentimentos dos espíritos. Nós somos espíritos, certo? Só estamos momentaneamente nessa etapa
da nossa jornada, encarnados aqui com esse invólucro que nos foi oferecido por Deus para essa vivência, esse aprendizado, esse estudo, né? Então, vamos refletir, vamos fazer nossas orações, pensando sempre o bom uso daquilo que nos foi emprestado. Não foi dado, foi emprestado. Tá? A prece, então, atua na ação sobre os fluidos. Então, toda vez que você está orando, você está fazendo com a sua energia de pensamento, você está agindo sobre esses fluidos e direcionando ele de uma forma ou de outra, certo? Para si ou para aqueles que você quer beneficiar. Esses fluidos vão ser então manipulados, certo? Direcionados para aquele fim que você então tinha como propósito. Então, quando oramos então com sinceridade, estamos então emitindo essas vibrações de energia que vão sempre alterar esses fluidos e tornando eles sempre bastante harmônicos de acordo com as suas intenções. No silêncio então da prece, podemos nos confrontar com os nossos próprios pensamentos e sentimentos mais profundos, identificando certos aspectos que precisamos então melhorar em nós mesmos, melhorar para o meio em que você está, para a sociedade onde você está, nessa conexão então com o plano espiritual. A transmissão dessas energias, a prece nas nossas reflexões oferece uma condição para a análise interior, refletindo em nossas atitudes e escolhas em que precisamos melhorar. Vamos lembrar sempre que a prece realmente é energia, nosso pensamento é energia na hora que você está destinando essa oração, tá? Você está imitando uma vibração muito forte, se você está emitindo do coração, e também você está doando ectoplasma para que aquele bem que você pretende, principalmente para a cura, certo? Poxa, eu preciso que aquela pessoa tenha uma melhora de saúde que está padecendo. Você está doando também para aqueles médicos que ali estão te ouvindo e seguindo então a orientação espiritual, pelo seu desejo de ajuda para aquela pessoa, ela vai então manipular e ela vai ser beneficiada, se você estiver fazendo com sinceridade, de coração, certo? Com firme determinação de ajuda para aquela pessoa. Lembra de Daniel outra vez, né? Sempre, quanto mais você ajudar o próximo, mais você será ajudado. Quem conhece bem a história de Daniel, sabe que ele realmente foi beneficiado de todas as formas, certo? Mas ele jamais pediu por ele mesmo, ele pedia para os seus companheiros de labuta. Então, para concluir essa breve experiência aqui, né? A prece é uma ferramenta de transformação pessoal. Ela nos convida a elevar os nossos pensamentos e abandonar os sentimentos negativos, como ódio, rancor, inveja, certo? E a cultivar sempre o amor, a compaixão. Vamos lembrar de Jesus, o que ele fez? Foi só isso, né? Ele sempre destinou amor, certo? E compaixão por aqueles que chegavam a ele, de alguma forma, certo? Jamais proferiu qualquer sentimento negativo, certo? Mesmo sendo atacado, ele jamais blasfemou ou se lamentou pelaquilo que estava ocorrendo. Ele simplesmente, certo, agradecia até a Deus a oportunidade que tinha dado. E mostrando a nós, que lá também estávamos, alguns de nós estávamos lá, certo, do que deveríamos fazer, certo? Todos os apóstolos e seus discípulos que lá estavam, também receberam essa orientação dele, certo? Antes dele subir aos céus, ele falou, né? Vão pelo mundo e levem essa minha informação. Eu estou usando as minhas palavras, mas foi o que ele fez, certo? Não só os apóstolos, mas principalmente os 72 que lá estavam, certo? Que eram os seus discípulos. Lembrando também, hoje, certo? Que Erasto deixou claro para nós que nós, enquanto espíritas, somos os novos discípulos do Mestre, certo? Então,
O que estamos fazendo com essa oportunidade que Deus nos deu e como nós estamos trabalhando para que nós mesmos ganhemos um pouco mais de evolução na nossa trajetória, certo? Vamos levar as pancadas de sempre? Sim, estamos num planeta de expiação e provas, certo? Mas não vamos nos lamentar. Temos uma dificuldade? Agradecemos, vamos agradecer e continuar na labuta, certo? Não podemos esmorecer, certo? Faz parte da nossa própria evolução, a nossa prova, para que nós mostremos a nós mesmos que a gente tem condição de ser um pouquinho melhor do que fomos no passado, de outras encarnações, no passado recente, certo? O que nós fomos ontem, o que nós queremos hoje, certo? Como nós queremos melhorar, certo? O que nós podemos fazer, então, para ser um pouquinho melhor, certo? Do que nós fomos ontem, certo? Jamais, então, devemos nos lamentar pelas dificuldades que temos. Dificuldades, eu dizia até para os meus funcionários, né? Certo? Eu trabalhei com muita gente, né? Tinha mais de 70 funcionários, técnicos, engenheiros e tudo mais. Então eu dizia para eles, né? Olha, você tem uma dificuldade, você não tem um problema, você tem uma dificuldade para que você ache a melhor solução. Então é isso que nós devemos fazer. Vamos orar firme e forte, com a mente aberta, para encontrar sempre uma melhor solução. E a espiritualidade vai nos ajudar, certo? Sempre que você destinar amor naquilo que você está fazendo, você realmente vai conseguir um passo a mais na sua trajetória de elevação. Lembre-se de Erasto, que disse quem você é nesta encarnação, como espírita, que é ou pretende ser. Tá? À medida, então, que nos habituamos a orar com regularidade e sinceridade, começamos a perceber, então, as mudanças sutis na maneira de ver o mundo e lidar com as nossas dificuldades. Não problemas, dificuldades. A prece, então, nos aproxima da espiritualidade superior e nos ajuda a despertar a consciência para o verdadeiro sentido da vida, que é a evolução enquanto espíritos somos na vida plena e alinhada com as leis divinas. Finalizando, então, vamos manter as nossas orações em pensamentos firmes, devotados ao bem, depositando amor e a razão, como o Mestre tanto nos ensinou, na confiança em Deus, tendo por escudo a busca de valores eternos, tudo aquilo que possa então nos remeter ao reino do bom Deus, certo? Lembre que Jesus disse, meu reino não é desse mundo, certo? Então pensemos nisso, nosso reino não está aqui, tá? Até nessa semana até recebi dessas comunicações de WhatsApp, né? Que mostra exatamente isso, tá? Quer dizer, você é aquilo que você tem como essência ligado com Deus, certo? É isso que você vai levar. Se você pensar bem, quem você é, certo? O que você está fazendo com a oportunidade que lhe foi dada, certo? O quanto você está batalhando para o seu crescimento espiritual, é o que você vai levar, certo? Amanhã, certo? Vão esquecer de você, 2, 3 gerações, quem foi fulano, Beltrano, ninguém vai saber. Até nessa comunicação eles dizem lá, a menos que você seja Jesus, Michael Jackson, certo? Porque os outros ninguém vai lembrar de você, certo? A não ser aquilo que você fez para a espiritualidade, para o seu crescimento, certo? Quem você é e para aqueles que você realmente ajudou, tá? Mas vamos lá, certo? Senão a gente vai estender muito, certo? Mas é muito bom estar aqui com vocês, que a gente sempre possa estar orando, certo? Pelo nosso próximo, por nós mesmos, pelo nosso crescimento espiritual, nos dedicando firme e forte nessa caminhada e com a ligação sempre em Deus, confiante em Deus. Não é crer não, né? É confiar nele, certo? E ele vai estar sempre nos orientando. Ele nos deu a oportunidade. Nós é que temos que, certo, avaliar o que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio que ele deu a cada um de nós.
como nós estamos trabalhando. Obrigado, meus amigos, certo? Que a gente possa ter um excelente fim de semana e um alegre Dia dos Namorados, certo? Certo? Seja qual a situação que a gente esteja, tá? Obrigado por me ouvirem, certo? Sejamos felizes, então, na nossa caminhada, refletindo e orando como Daniel fazia. Obrigado, meus amigos. Lá. Quem vai fazer? Obrigado. Então vamos nos concentrando, vamos trabalhar. As vibrações é um momento de trabalho. Vamos unir o nosso pensamento, os nossos melhores sentimentos. Como foi dito hoje, as nossas orações, nossas vibrações precisam ter sentimento. Então, as vibrações é uma caridade que iremos fazer juntos, unindo cada um a sua luz, transformando num facho enorme e transmitindo àqueles que necessitam. Então, vamos neste momento desenhar na nossa mente o mapa do nosso Brasil. Vamos não somente torcer no momento de futebol, mas vamos vibrar por cada região do nosso Brasil, iniciando lá no norte, vibrando por todos os nossos irmãos que estão lá, que precisam de orações, de vibrações. A espiritualidade sabe direitinho do que todos precisam. No Nordeste, vamos vibrando por todos os nossos irmãos do Nordeste, que eles recebam essa luz, esse amor, essa energia boa que estão enviando para eles, nos hospitais, nas escolas, vibrando pelo Centro-Oeste, lá onde ficam os governantes, que essa luz possa chegar até o coração de todos, que eles possam ter em seus corações os melhores sentimentos para liderar esse país maravilhoso que é o nosso Brasil. Vamos para o Sudeste, aqui onde nós moramos, pedindo por nós, pela nossa região, também por todos os hospitais, por todos aqueles que se encontram ainda em dúvida, precisando de uma cirurgia, com medo. Vamos vibrar por eles, vibrar pelos médicos, por todos aqueles que moram nas ruas. Muitos não têm uma família, não têm um lar. E vamos vibrar também pela região sul, todos recebendo essa harmonia, esse amor, essa luz. E por todo o globo terrestre, essa casa maravilhosa que é o nosso planeta Terra. Que neste momento essa luz, o amor de Jesus, essa energia maravilhosa de Deus nosso Pai, possa tocar todos os lugares do nosso globo terrestre, e vibrando por todas as profissões, as novas profissões que surgem todos os dias, aquelas que se extinguiram, agradecendo também por todas elas, vibrando em especial neste momento, um segundinho para aquela pessoa que nós conhecemos. Todos nós temos aquela pessoa especial para vibrar, para pedir por ela, que esteja passando por um momento muito difícil, seja
na parte da sua saúde emocional. Então, que essa pessoa, neste momento, receba esse facho de luz, esse acolhimento do plano espiritual, que ela seja atendida nos seus pedidos, na sua necessidade, que ela sinta o calor dessa oração. Vamos pedindo também por todos os nomes que estão na caixinha de prece. Cada nome ali necessita de uma ajuda, de um acolhimento, e o plano espiritual conhece cada um de nós, cada uma das nossas dificuldades, das nossas necessidades. Então, que cada pedido, que cada irmão que esteja ali nessa caixinha possa receber esta energia, esses fluidos que estamos enviando a eles. Vamos pedindo por essa casa espírita, essa casa que nos acolhe com um sorriso, com uma palavra, que nos ensina, que serve de hospital, de escola, né? Essa casa que sempre nos acolhe. E que o nosso maior objetivo nesta casa seja sempre o Evangelho de Jesus. Que possamos vir aqui ouvir a sua palavra, sentir, colocar em prática. Vamos pedir também por todos os animais, esses animaizinhos, os quais nos ensinam tanto, ensinam o amor. Quantas vezes levam uma bronca, daqui a pouco já estão ali, de bem. Então vamos vibrar por eles, por todos os animais da terra. E vamos pedindo também por nós, que possamos sempre ter força todos os dias para recomeçar, caindo, levantando, sempre confiando. Então vamos pedir por nós. Muitos precisam de nós. Nossa família precisa de nós. Lembrando que nós somos inspirações para outras pessoas. Sempre temos muito a doar. Que possamos ser os melhores exemplos. Então, que através das nossas orações diárias possamos adquirir força, cada vez mais responsabilidade, que possamos ouvir as intuições do plano espiritual, que todos os dias está ao nosso lado. E agora vamos também nos concentrar nos passes. Então agora vamos para os passes, depois tomar água fluidificada e nos fortificar para mais uma semana. E que possamos estar aqui semana que vem, bebendo dessa água, desse evangelho maravilhoso que nos ajuda a caminhar todos os dias. Que assim seja.